Sala de Aula de hoje nós vamos bater um papo sobre a química no cotidiano. Aguarde um instante só. Você já parou para pensar que a química está presente no nosso dia a dia e que ela é fundamental para o desenvolvimento das sociedades? Para falar sobre a química no cotidiano, convidamos o professor Márcio Correia e com ele os alunos do 6º período do curso de Química da FAESA. Professor, a aula é sua. Bem, gente, boa noite. Boa noite. Todo mundo feliz por estar aqui? Bem, a gente vai falar hoje aqui a respeito de química no cotidiano. E aí, alguma dúvida, alguma pergunta? O que vocês entendem sobre química no nosso cotidiano, no dia a dia? O que a gente tem que falar, o que a gente tem que abordar? Nosso curso, na atualidade, está voltado para uma ênfase em petróleo. Hoje em dia, o povo está preocupado, nós, alunos, estamos preocupados, né? Não só vocês, nós também como professores, estamos preocupados na inserção de vocês no mercado de trabalho. Tá tudo legal na cabeça de vocês? Sabem onde que vocês vão atuar, o que vocês vão fazer, o que vocês vão deixar de fazer? Porque nós temos a presença aqui de alunos do 6º e do 1º período. Os alunos do 6º período ainda com a velha guarda de licenciatura, agora com o bacharelado também, e os alunos do 1º período com a licenciatura, bacharelado, com ênfase em petróleo. Nesse âmbito de licenciatura, alguns alunos já estão trabalhando. Qual é a dificuldade maior que vocês estão tendo para atuar como profissional? Alguém pode falar alguma coisa? Fala, Salazar. Bom, eu acho que a nossa maior dificuldade como ensinar alguém ali na frente da sala de aula é prender a atenção do aluno. Eu acho esse o maior desafio como professor. E a gente não sabe, que está começando agora, a gente não sabe como fazer isso. Olha só, não sou novo de carreira não, já tem tempinho, desde 1991 que eu venho trabalhando. E eu acho que para você ser um profissional, você tem que ter jogo de cintura. Você tem que agradar gregos e troianos dentro de uma sala de aula, principalmente para ensinar química, que é o bicho de 7 cabeças de muita gente. Química, física, matemática, tá? E abordar justamente o que a gente está querendo, a química no cotidiano. Se você não introduzir a matéria de uma forma lúdica, sensata, gostosa, o aluno vai sair dali, nossa, que aula chata, tá? Às vezes, o aluno fica até inibido de perguntar pelo fato de não ter nenhum conhecimento prévio do que você está citando, do que você está falando, tá? E quem dá aula aí tem alguma, vamos dizer assim, já passou por algum constrangimento, às vezes até de aluno perguntar alguma coisa e você ficar assim inseguro na hora de responder, a gente tem que tentar praticar, não é nem praticar, é preparar a nossa aula voltada para o cotidiano. Já ouviram falar, recentemente, eu estava lendo um artigo, até foi no livro de Marta Reis, gosto muito dessa autora, estava assim, pão sem química. É possível fazer pão sem química? Né? Não dá. Nós temos fermentos, nós temos N coisas que entram na constituição de um pão. Mas vamos voltar para o que é importante aqui. Em alta, hoje na atualidade, nós temos petróleo, nós temos radioatividade, nós temos demanda bioquímica de oxigênio, demanda química de oxigênio, eutrofização, elementos carcinogênicos, estação de tratamento de água, de esgoto, N coisas interessantes que a gente poderia estar falando, né? E o que vocês querem abordar na atualidade? Por exemplo, Márcio, você com seu tempo de aula, qual é a matéria que você vê que os alunos sentem mais dificuldade na química e qual que eles se interagem melhor? Olha só,
A melhor interação ocorre quando você vai ensinar química ambiental. É a melhor parte, tá? Acho que poucas escolas destinam um tempo hábil legal para química ambiental. Aí vai do jogo de cintura do professor, tá? O jogo de cintura do professor de saber de incutir aquela parte interessante naquele determinado momento, na hora que você está explicando alguma coisa. A pior parte, cara, vamos lá, propriedades coligativas. O bicho pega isso a nível de segundo ano do ensino médio. Propriedades coligativas é uma das partes da matéria mais complicadas. Professor, em geral, a química é complicada ou falta graça, magia no jeito de explicar a química? Observa só, como eu falei, o profissional que está ministrando uma aula, ele tem que ter um bom jogo de cintura. Magia, graça, isso vai de cada um. A química não é a coisa mais fácil da face da Terra. Eu lembro de ter participado de um congresso em que um pedagogo falava que estudar, aprender, dói, tá? Então, para aprender, a gente tem que disponibilizar um tempo, a gente tem que mergulhar, tem que querer aprender. Você tem que sentir tesão pelo que você está querendo aprender, senão a coisa não rende. E a magia, a própria química, ela já é mágica por si só. Se você vai para um laboratório, você consegue visualizar as coisas que o professor fica falando só na teoria. Eu vou dar aula para o 6º período, falo de um complexo tetramin-cuprato de sódio, o povo olha assim para minha cara, isso morde. Tetramin de aquocuprato, sulfato, tetramin de aquocuprato. Que um é azulzinho, o outro ficou roxo, aquele roxo bonitão que a gente produziu. É mágico, é interessante você pegar e levar para você fazer dentro do laboratório. É muito interessante esse tipo de coisa. Você visualizar o processo que você está desenvolvendo, tá? E, bem, acho que ensinar o processo de ensino-aprendizagem de química no nosso cotidiano, ele está, vamos dizer assim, falho em determinadas situações, ou melhor, não é nem só o processo de ensino-aprendizado de química, mas a própria educação. A gente não está aqui para falar do processo educacional, mas a química, ela é um tanto quanto complicada. Voltando à pergunta do colega anteriormente, a parte interessante, como eu falei a respeito de química ambiental, a química ambiental está aí em voga, à torta e direito, você ouve falar de N coisas, né, por aí, como por exemplo, eutrofização. Vocês sabem que o que vem a ser eutrofização? Aquela interrogação, demanda bioquímica de oxigênio, demanda química, efluentes, indústrias jogando materiais dentro de afluentes de rios, né? Ele vai alimentando aquela, vamos dizer assim, os micro-organismos que estão lá, e eles vão se proliferando, vão crescendo, daí a pouco a quantidade de oxigênio está muito baixa, os seres vivos que estão lá dentro já não conseguem mais sobreviver com aquela taxa X de oxigênio, daí a pouco, bum, aparece muitos peixes boiando sobre a água. Poxa, o peixe morreu afogado? Será? Há um certo tempo, um aluno perguntou para mim, poxa, professor, eu estava lendo que num artigo o peixe morreu afogado, mas o peixe não consegue quebrar a molécula de água. Eu virei e perguntei, vem cá, você acha que o peixe tem uma tesourinha na mão para quebrar a molécula de água e extrair o oxigênio? Nada disso. O peixe, ele vai conseguir absorver o oxigênio que está dissolvido, e caso não tenha oxigênio dissolvido, babar o peixinho, né? É complicado isso aí. Você tinha falado aí, no caso, a questão ambiental. Você, como químico, você
acha que, por exemplo, nós somos no primeiro período, é uma turma nova e que daqui a um tempo vão estar formados e vai estar podendo atuar em várias áreas. Você acha que a área ambiental, daqui a um tempo, por ter várias indústrias, vai precisar, no caso, de mais químico nessa área? Ou você acha que, igual o petróleo, por exemplo, está crescendo mais, você acha que nessa área, sim, qual área que seria mais... ia precisar mais de um químico, por exemplo? Meu amigo, trabalhar com o meio ambiente, você vai sempre precisar de um químico, de uma pessoa que entenda muito, tá? E meio ambiente está aí em alta, a gente tem que defender nosso ambiente. Eu tenho especialização em educação e gestão ambiental, gosto disso. Há um tempo atrás, eu acho que eu estava comentando a respeito, não sei se foi com vocês, do 6º período, a respeito de eu, como químico, estar atuando na área de meio ambiente como perito. Acho que foi com vocês do 6º período. Eu participei, fui nomeado por uma advogada perito de um impassezinho de um camarada com uma indústria X aí. E, engraçado, eu nunca pensei, Márcio, como químico, atuar como um perito ambiental. O curso de perícia é fácil, são 30 horas que você faz em determinados locais. É interessante. E você pode ficar despreocupado. Local para um químico trabalhar, sempre vai ter. Você pode ficar numa boa. Química, tá? A própria biologia também. Mas tudo que você faz tem química, cara. Até para você abrir os seus olhos quando você acorda, tá rolando uma química aí. Fala. Pegando um braço no que o Danilo estava falando, será que futuramente não vai estar saturado o mercado dentro da área do petróleo? Olha só, o Brasil, na atualidade, está aí falando que ele é autossuficiente em petróleo. Você acha que, independente de ser petróleo, você está saindo com uma ênfase em petróleo. Não significa que só porque você tem ênfase em petróleo, você vai deixar de ser químico. O trabalho de um químico não acaba. Você vai estar sempre correndo atrás, se aperfeiçoando, enveredando, mergulhando no conhecimento. Algum dia, se o petróleo acabar, não vai ser para você, não vai ser para os seus filhos, nem para os seus netos. De repente, depois de umas 5, 6 gerações, uma nova fonte de energia vai surgir. E você acha que quem vai estar descobrindo isso aí? Os químicos, os físicos, né? O povo que está estudando, sempre aí procurando conhecimento. Já dizia Lavoisier. Fugindo um pouco do petróleo, a cosmetologia, que é uma parte da química que vem crescendo bastante também no Brasil, né, tem uma grande atuação dos químicos. Atualmente, teve-se um boom das escovas progressivas e definitivas nos salões de beleza do Brasil. E agora as substâncias estão sendo trocadas, né, de formaldeído, por amônia. Eu queria saber a que se deve essa troca. Bem, formol, né, nome vulgar, nome oficial, metanal. É até meio estranho, mas é isso aí. O formol está sendo substituído pelo fato da incompatibilidade vamos dizer assim, as pessoas, na maioria das vezes, quando alisam, fazem uma escova progressiva no cabelo, uma definitiva, na maioria das vezes querem depois jogar uma tintura. E a base da tintura é amônia, assim como a maior parte das outras substâncias que eram utilizadas. Como o formol não estava sendo compatível, provocando quedas capilares, né, eles agora estão utilizando a amônia como base para a escova progressiva. Não só a amônia, alguns hidróxidos, né, hidróxido de lítio também está sendo utilizado na atualidade. E devido à compatibilidade, na química orgânica a gente ouve falar, semelhante gosta de semelhante, polar gosta de polar, apolar gosta de apolar, tá? Funciona desse jeito. Agora a gente vai para o intervalo e você de casa, se quiser participar do programa, é só mandar um e-mail para saladeaula@faesa.br. Voltamos já.
Os homens amam a guerra, por isso se armam festivos em couro e cores para o dúbio esporte da morte. Amam e não disfarçam. Foi assim na Crimeia e Troia, na Eritreia e Angola, na Mongólia e Argélia, no Saara e agora. Os homens amam a guerra, portanto, não há perigo de paz. Os homens amam a guerra, profana ou santa, tanto faz. A guerra não é um entreato, é parte do espetáculo e não é tragédia apenas. É comédia, real ou popular, é algo melhor que circo. Por isso, em cima da carniça não há urubus, chacais, abutres e hienas, há lindas garças de alumínio serenas, num eletrônico balé. Terrível é teu discurso, poeta. Escuto alguém falar. Terrível foi elaborar. Agora me sinto livre, a morte e a guerra já não podem me alarmar. Como Édipo perplexo decifreia em minhas vísceras antes que a dúbia esfinge pudesse me devorar. Acabará a espécie humana sobre a terra? Não, hão de sobrar um novo Adão e Eva a refazer amor, e dois irmãos, Caim e Abel, a reinventar a guerra. O Sala de Aula está de volta e hoje o assunto é a química no cotidiano. Professor? Bem, a aula é minha, né? Vamos lá. O tema agora, um ponto que a gente vai falar sobre radioatividade. Alguma coisa que vocês queiram saber sobre radioatividade, utilização de radioatividade? Eu gostaria de saber da utilização da radioatividade na medicina. Isso aí é interessante. Você já ouviu falar de... Foge agora o nome do exame. Vamos dizer... Eu esqueci o nome do exame, mas funciona... É a base de luminescência. Vamos... Repete? Não é imuno, não. É, isso aí, contraste. Principalmente para as pessoas que têm problema de refluxo. Como que funciona isso? As pessoas vão a um determinado setor, lá onde vão fazer o exame, e levam um alimento, uma coisa que ele gosta de comer. Esse alimento é marcado com radioisótopo, tá? Inofensivo, e a pessoa come, e depois de um determinado tempo ele espera, vamos dizer assim, analisa o percurso daquela substância radioativa dentro do seu organismo. Se ela vai até o estômago e depois daqui a pouco ela volta, significa que a pessoa tem refluxo. Isso é uma das utilizações da radioatividade. Nós temos também o processo de radiografia, né? Emissões de partículas, raio-x, não é, acho que da época de vocês, mas da minha época, problemas com o Césio 137 em Goiás, acho que foi em 99 ou 2000, Celobar recentemente estava aí em alta, um sulfato de
bário com carbonato de bário, o bário radioativo sendo utilizado num processo, o camarada querendo baratear o preço do remédio, começou a substituir o ânion. Só que os sulfatos são solúveis e os carbonatos não. Então eles começaram a ficar acumulados no organismo e daí a pouco uma grande quantidade de pessoas que estavam utilizando esse medicamento veio a óbito. E a indústria farmacêutica que estava produzindo teve que responder por muitas coisas. Tá? Mas o que? Eu estava lendo recentemente uma dissertação de mestrado que um camarada, eu esqueci o nome do autor, tá? Ele estava utilizando sensoriamento remoto no organismo, tá? Através de uma substância radioativa. O trabalho é assim, totalmente diversificado. E alguns médicos renomados estão tentando compatibilizar, né, trabalhar paralelamente junto a essa pessoa para ver se isso aí vai vir para o mercado. Não foi muito divulgado, mas isso aí é legal. O sensoriamento remoto é interessante. Processo de datação, né, radiométrica também é interessante. De repente, nos fósseis, né, você ouve falar aí que acharam um fóssil X que data de tanto tempo. Isso aí é a base de carbono 14, tá? A gente faz lá análise, né, vida média, essas coisas direitinho. Mas na medicina ainda a gente usa iodo, o iodo radioativo, o próprio cobre também, em processos de tratamento de câncer no cérebro. Eu esqueci, fugiu o nome da doença. Tá? É mais pro lado da biologia, né? Se fosse para falar um nome de um complexo, a gente falava, mas esses nomes complicados de biólogos é difícil. Mas, sobre radioatividade... eu estava pesquisando na internet esses dias e eu estava vendo que a radioatividade também é usada em alimentos para dificultar a ação de bactérias e de apodrecimento da fruta, essas coisas. Como é que funciona isso? Observa só, existem pessoas que acham isso aí engraçado e acaba não querendo consumir o alimento que foi exposto a isso aí. Você pode consumir sem problema, que a radioatividade vai afetar os micro-organismos, aos seres que estão lá causando apodrecimento, porque eles são vivos. Já o alimento que está lá não tem como sofrer mutação. Ele não está mais na árvore, ele não está mais enraizado, ele não vai sofrer mutação genética. Tem muita gente que acha que comendo uma substância A, uma substância B, que passou por um processo de radioatividade, daqui a pouco está virando X-Men, né? Quem dera, né? Já pensou? Um X-Men do bem, né? É interessante. Mas... Professor, a gente ouve falar muito de pesquisas atômicas, mas a gente sabe que não é bem assim. Como que essas pesquisas atômicas têm contribuído? Bem, pesquisas atômicas, o que a gente ouve falar aqui a nível Brasil, a gente ouve falar de Angra, né? Angra 1, Angra 2, Angra 3, a respeito dessa energia que eles estão desenvolvendo. Pesquisas atômicas, na maioria das vezes, você sabe que eles não divulgam muitas coisas, tá? Há bastante tempo, né? Eles estavam fazendo pesquisas com bomba atômica no atol de Moruroa e os ecólogos aí, né, entraram em ação solicitando, Greenpeace entrou na jogada solicitando a redução. Mas, vamos dizer, a nível de pesquisas atômicas, eles
querem mais procurar, vamos dizer assim, uma fonte de energia. Eles estão querendo fontes de energia. Ouve-se falar aí de uma tal fusão a frio, que já foi tema até de filme. Quem já assistiu um filme chamado O Santo sabe do que eu estou falando, tá? Que é uma coisa, para nós químicos, um tanto quanto meio difícil de aceitar, e para os físicos também, mas a coisa está acontecendo. De repente, isso vem à tona, isso ainda não foi divulgado, tá? Mas é uma coisa interessante. Fala. Márcio, você tem como dizer para a gente, a nível de produção de energia, qual o isótopo radioativo mais usado e, assim, se você tiver como dizer assim, os riscos pode causar? Bem, produção de energia a nível de... Eu posso falar do que eu conheço, né? A nível de Angra é o urânio enriquecido, tá? E problemas prejudiciais, cara, são vários, né? Vamos dizer assim, na própria Angra, nós temos a água para resfriamento de caldeira que não entra em contato com a substância radioativa. Porém, ela sofre um leve aquecimento. E esse leve aquecimento, né, essa água vai ser jogada lá através de emissários submarinos, 2 quilômetros, 200, não sei se é milhas que eles utilizam, qual é a metragem, mas é bem distante da costa. Só que essa água está indo para lá e está ainda aquecida. E você sabe que quando você aquece, você aumenta a cinética de reação. Então, promove a formação de micro-organismos, vamos dizer assim, a proliferação, o crescimento. E isso pode originar vários problemas na costa. Eles pensam que jogam lá fora, porém isso volta. Nós temos ondas, nós temos marés que fazem esse tipo de coisa aí, tá? E o isótopo, acho que tem outros, tá? Mas o que a gente utiliza, o que a gente vê mais, ouve-se falar, é o urânio. Alguém já ouviu falar de outro? De produção de energia? A gente utiliza-se outras substâncias, como eu falei, na medicina a gente tem outras substâncias aí, mas que interessante, a nível de produção de energia é o urânio. Você sabe me dizer se a curto, a médio prazo, vai aparecer uma outra fonte de combustível, como surgiu o GNV há pouco tempo atrás? Olha, o gás natural veicular, tá? Ele surgiu, ele foi lançado como uma forma de combustível, mas isso já era conhecido, né? O povo tende a correr atrás de novas fontes de energia. Você sabe que o petróleo vai acabar, o gás, com certeza, também vai se extinguir, gasolina, subproduto do petróleo, tá? O povo, na atualidade, eles estão correndo atrás de energia solar, tá? Na atualidade, energia solar e energia eólica, isso não está em alta no Brasil porque ainda não pegou. Mas quando a onda pegar aqui, a coisa vai ser interessante. Em outros países, a energia solar, a energia eólica, essas coisas já estão em alta, já está suprindo bem. Mas eu não posso chegar para você e falar, olha, futuramente a fonte de energia vai ser banana. Sei lá, de repente eu chutei banana e pode ser. Daí a pouco, cana. Será que o álcool vai ser o nosso combustível para a eternidade? Quando o petróleo acabar? Não sei. Isso tudo vai do cotidiano. A gente vai ter que correr atrás e tentar entender e procurar novas fontes de energia. Tá?
Mais alguma coisa a respeito de radioatividade? Bem, alguma pergunta a nível de curiosidade da química no dia a dia? Pra gente... Fala. Márcio, como que é adquirido, no caso, esse urânio? Que ele é radioativo? Quais as precauções que ele tem com ele? As precauções de quem trabalha isso, com... ao extrair, digamos assim, o processo. Olha só, o processo de extração, ele vem na forma de um mineral e ele é purificado, tá? O processo de extração, e aonde a gente tem lavras disso aqui, a nível Brasil, foge do meu conhecimento, tá? Mas as precauções que a gente tem que tomar com o urânio as precauções que todo mundo tem que tomar com qualquer substância radioativa. Primeiro passo, uma substância radioativa emite partículas alfa, beta, gama. Partículas alfa são partículas que possuem uma massa X, um poder de penetração pequeno. As betas já possuem um poder de penetração maior. A gama é aquela estrondosa que vem sacaneando tudo. Mas você tem que se precaver com roupas de chumbo, se você trabalha com isso, com uma espessura de 2 a 3 centímetros, tá? Aquelas placas de chumbo. Você já deve ter tirado radiografia, você deve perceber que o camarada te coloca lá deitado e embaixo ele coloca umas umas placas de chumbo. Para quê? Para justamente as partículas, quando baterem ali, ficarem, não ultrapassar. Porque ela vai penetrar no seu organismo. E toda vez que alguém vai tirar uma radiografia, o que acontece com o camarada que está lá? Ele sempre aperta o botãozinho e se esconde atrás de uma parede de concreto com mais ou menos uns 20 centímetros. Não precisa de ser tanto, mas é uma quantidade legal. Se proteger de radioatividade, você já deve ter visto em filmes, né? Aquelas roupas totalmente poderosas, né? Você está todo encapuzado, você está protegido por luvas, esse tipo de coisa, para não penetração de radioisótopos no seu organismo. Porque aí sim, você é um organismo vivo. Com a inserção de radioatividade em demasia no seu organismo, aí vai poder promover uma mutação genética, algumas coisas que acontecem, que a gente ouve falar por aí. Agora a gente vai para o intervalo, mas antes nós vamos conferir o Campo Aberto, nosso quadro de divulgação das pesquisas que estão acontecendo na FAESA. Bom, meu nome é Bruna Dornelas, eu estou no 7º período de RTV aqui na FAESA e no momento estou fazendo meu projeto de TCC, que vai ser um documentário biográfico sobre Bibi Ferreira, juntamente com o Wesley Teles, meu companheiro de TCC. No momento a gente está no processo de produção ainda, adquirindo dados, mais conhecimentos sobre a atriz, que é considerada a musa do Teatro Nacional. Semana passada a gente esteve ao Rio, a gente pegou DVDs, fitas, CDs inéditos com ela. E agora, semana que vem, a gente tem uma reunião com o empresário dela para a gente estar delimitando as pessoas que nós vamos entrevistar. E é isso. Se alguém quiser mais alguma informação, é só me ligar. Meu telefone é 8128-7195 ou mandar um e-mail, que é dbruna@gmail.com.
De volta. E hoje o assunto é a química no cotidiano. Professor? Bem, o bloco anterior nós terminamos falando de radioatividade e agora, na atualidade, aí, qual vai ser a pergunta? Diga. Teve algum momento na sua vida que o senhor passou raiva com a química em si? Caramba! Isso aí é pergunta para fim de bloco, né? Acabar com o profissional, né? Agora vai o professor falar, o profissional falar as decepções. A gente se decepciona, sim. A gente se decepciona, mas foi a profissão que você escolheu. Vamos dizer, eu já me decepcionei dando aula prática, mas não só com a química, não com a química, coitada, que a química, ela fez o que tinha que fazer mesmo, explodir na cara do sujeito. Porque eu avisei, não faça isso. Aí o camarada vai e faz. Uma experiênciazinha básica, daquela da varinha mágica de ácido sulfúrico com permanganato de potássio, e eu falando, olha, você pega, coloca o ácido sulfúrico, umas 2 gotinhas em cima de uma pequena quantidade X de permanganato de potássio, e logo depois você pega um bastão de vidro, molha um pouquinho, encosta lá na solução, né, que você fez de ácido sulfúrico com permanganato, vai até um algodão embebido com álcool, encosta que ele entra em combustão. E falava, não faça o contrário, nunca jogue, nunca encoste a varinha no algodão com álcool e leve até o ácido sulfúrico com permanganato, senão vai subir uma fumaça de manganês, uma coisa meio sólida, uma caca legal que o povo fala, né? Assim essa é a palavra que os alunos utilizam. Ah, para quê? Falar para adolescente para não fazer uma coisa é falar, façam por favor, né? Então, essa é uma das horas que eu fiquei chateado. Pô, você poderia não ter reagido da forma correta, mas não é uma decepção com a química. Me decepcionar com a química, eu acho que a decepção maior não foi nem eu como profissional, foi na época lá de Oppenheimer fazer aquela bomba atômica. Ele se decepcionou com o conhecimento dele, ele queria fazer algo de bom para a humanidade e a humanidade veio a utilizar o conhecimento químico para o mal. Então, decepções acontecem. Acho que não com a química. Acho que você fica decepcionado quando você faz um bolo, coloca um fermento lá e o bolo sola. Mas aí o problema não é do fermento. O fermento de repente está ruim, de repente é quem está fazendo o bolo, né? Então a problemática maior está aí. As pessoas têm consciência da presença da química no seu dia a dia? Olha, boa pergunta. Algumas pessoas sim, outras difícil. Tem gente que não se dá ao luxo nem de ler a composição química. Olha, uma coisa que eu falo, quando eu entrei na minha 8ª série, que é o primeiro contato real, né? Vocês que dão aula, as pessoas que estão dando aula aí, sabem que o primeiro contato legal do aluno com a química é na 8ª série, quando ele começa a ter química e física. Isso é errado. Deveria começar desde lá do prézinho, ele aprender alguma coisa a nível de química e física. Você não vai querer ensinar para o sujeito em quantas partes está dividido o átomo, né? Tem que contar uma interessante para você. Eu acho que eu já comentei isso uma vez. Certa vez, numa sala de aula, eu perguntei em quantas partes estava dividido o átomo, um aluno levantou e falou 3. Eu falei, oba, pelo menos ele vai falar prótons, elétrons e nêutrons. Não, ele falou membrana, citoplasma e núcleo.
né? Isso é complicado. Mas, voltando à pergunta, algumas pessoas têm noção do que está fazendo. A maioria dessas pessoas, não é nem a maioria, a minoria, né? As pessoas que estão trabalhando na área de cosmetologia, elas estão se enveredando justamente a descobrir o efeito desses produtos químicos nos cabelos. Não só o povo da área capilar, mas também na hora de desenvolvimento de cremes, né? Perfumes. O meu trabalho de conclusão de curso na faculdade foi em cima de perfume. Hoje em dia, a maior parte dos perfumes que eu utilizo sou eu que faço. E existiu um colega aqui do nosso curso que aprendeu a fazer perfume, não comigo, mas por meu intermédio, e que na atualidade, ele acho que está no 5º período, ganha uma grana legal em cima disso aí, tá? Ensinando, fazendo esse tipo de coisa. Mas o povo, na atualidade, eu acho que eles já estão tomando conhecimento que a química está lá embutida no cotidiano, está sendo vivenciada por eles. Hoje em dia você levanta, a primeira coisa que você faz é o quê? Abrir os olhinhos, levantar e escovar os dentes. Tá aí, produto químico, tá? Tomar um cafezinho. Como é que você prepara o seu café? Um processo de extração, né? Você tem que jogar uma água quente, né? Se você jogar água fria e falar, cai cafezinho, não vai não. Tem que ser água quente, é um processo de extração. N coisas. Acho que, na atualidade, eles estão, tá, tomando maiores conhecimentos. Tá? Principalmente nesse lance de adoçante. Eu chamo muita atenção aos meus alunos a nível de... Qual deles que são mais... Qual é mais baratinho? Às vezes o adoçante mais barato não é o melhor. A base de ciclamato de sódio ou a base de aspartame? Ah, mas o aspartame está dando câncer. Ah, isso... Hoje em dia, se você parar para analisar, tudo está dando câncer. Até se você xingar a mãe do vizinho, vai dar câncer um dia. Né? Tem coisas que a gente tem que parar para pensar. Se alguém aqui trabalha no setor de água, numa CESAM, erra numa dosagem de flúor, os halogênios são carcinogênicos. Já ouviram essa palavra? Acho que eu já comentei para vocês. Né? Ocasiona a manifestação de células cancerígenas. Tá? Então, tem que correr atrás. Hoje em dia você tem que saber das coisas. Tentar se atualizar. Tá? Me perguntaram, não, eu li há um tempo atrás a respeito do alisamento do cabelo no jornal, não vou falar qual deles, mas o jornal chamando o formol de ácido. Bem, ele não é um ácido. Dentro das funções orgânicas, nós temos uma classe toda especial para ele, que é um aldeído. Né? Ele não é um ácido. Eu guardei isso e falei que um dia eu iria utilizar em prova. Qualquer dia desse eu uso. É bom saber, né? Interessante. Fazendo churrasco lá em casa, e a gente sempre percebe que todo churrasco dá muita mosca. Tipo assim, tem algum produto químico caseiro, barato, que a gente possa fazer para espantar essas moscas? Nossa Senhora. Legal. Ele me abraçou sem me apertar agora. Produto químico legal para... Mas vem cá, isso na hora que tá assando ou na hora que você tá temperando a carne? Toda hora. Toda hora? Cara, nem a fumaça conseguiu... Não, na churrasqueira não fica, agora na carne tá ali, né? Ah, mas o problema é o seguinte, as mosquinhas estão querendo participar do churrasco. Mas não foram convidadas. Não foram convidadas, não pagaram os 15 reais. Pagaram os 15 reais. Olha só, é complicado, né? Você não vai jogar não vai acender uma sentinela do lado do local onde você está cortando a carne. Nem vai passar off, né? Aquele protetor na carne para assar, né? Olha, o que eu aconselho é você fazer um churrasco num local mais arejado, longe das moscas. Coloca lá, ó, mosca aqui não. Tem várias substâncias que você pode utilizar, né, para matar
No passado tinha um inseticida chamado inseticida Vitória. Hoje em dia você usa SBP, terrível contra os insetos, né? Mas você está precisando de uma coisa natural. Natural, pega o seguinte, além de ser natural, não natural, mas uma coisa química fácil. Quer ver? Você pega um pouquinho de álcool, pega cânfora, tritura, dissolve o cânfora no álcool e depois completa com água até ele formar 2 fases. Olha a química na jogada, 2 fases. Na hora que ele formar 2 fases, você vai ver uma fase leitosa branca e uma outra fase menos leitosa. Branca, porém não tão sólida. Aí depois você vai adicionando o álcool até ela ficar homogênea. Você pode aspergir isso aí no ambiente, que além de ficar aromatizado, não vai ter mosca lá na jogada não. Porque vai ficar com um cheiro legal. Ouve-se falar que limão também é bom? Falam, né? E a gente vê de vez em quando aquelas histórias de encher uma sacolinha com água e pendurar. Aquilo não tem princípio químico não, sabe? De repente eu acho que devido ao fato dos insetos enxergarem em quantidades maiores, meio sextavado, 6 vezes mais, acho que ele acaba se assustando com ele mesmo, tá? Essa da sacolinha aí tem até um princípio, mas o pior é aquela de colocar garrafas PETs cheias de água em cima de padrão de energia para reduzir o consumo de energia. Aquilo não é, né? Aquilo lá não tem fundamento, não. Uma outra também é amassar as garrafas de refrigerante e guardar na geladeira, né, para falar que o gás não vai sair. Isso é complicado. Abrir o refrigerante, o conselho que eu dou é: toma logo, toma tudo. Professor, e como os avanços tecnológicos têm contribuído para o estudo da química? Avanços tecnológicos? Bem, hoje em dia, sem avanço, a gente não consegue estudar muitas coisas, não. Como, por exemplo, a gente tem que ter, vamos dizer assim, aparelhagens, sistemas de informação desenvolvidos, né? E com isso a gente acaba analisando composições, descobrindo causa e efeito de determinados produtos em cima de determinados pacientes. Sabe que o metabolismo de cada um, né, é diferente. Não diferente lá no fundo. Nós temos o nosso metabolismo, o corpóreo é igual, mas às vezes, vamos dizer assim, você já ouviu falar que um perfume na sua pele fica diferente quando eu coloco na minha pele? Esse tipo de coisa acontece, tá? Mas como esse metabolismo diferente vem a atuar nessa tecnologia que está sendo descoberta, né? Vamos dizer, acho que sem essas descobertas, sem essa montagem de equipamentos para você fazer uma análise espectrofotométrica, uma absorção atômica, esse tipo de coisa, para analisar comprimentos de ondas de substâncias, fazer uma cromatografia gasosa, uma cromatografia líquida. Se a gente não tivesse essa aparelhagem, a gente não estaria dando laudos químicos, técnicos, tá? Físico-químicos, bioquímicos, com maior precisão. Então, com o advento dessa tecnologia, né, quanto mais high-tech for, mais preciso vai ser as nossas definições, os nossos laudos, a coisa vai ficar bem mais interessante. Professor, você poderia indicar, por favor, os seus livros? Bem, eu trouxe aqui o livro de Química Ambiental, tá? Esse livro é interessante porque aborda
vários assuntos do cotidiano, tá? Esse aqui do Atkins, Princípio de Química, questionando a vida moderna e o meio ambiente, também é interessante, além de tratar da química geral, tá? É um livro legal para a gente ter de cabeceira. A química na medicina, há um certo tempo eu estava enveredando em cima dele, porque eu estava cotado para dar aula no curso de biomedicina, tá? É um livro interessante para esse curso. E esse é o livro de cabeceira, né, da autora Nina Hall, que é a neoquímica, nova, né? A nova química é interessante, tá? Mostra várias aplicações, a aplicabilidade, tá, da química é legal. Você sabe que, todos nós sabemos que existe um vasto campo para a gente mergulhar aí. O campo de trabalho para vocês é extenso. Quando vocês se formam, vocês vão sair daqui aptos a correr atrás do seu profissionalismo. Não fique pensando que você vai sair daqui 100%. Ninguém sai da faculdade 100%. Você vai trilhar seus caminhos, você vai criar a sua forma de trabalhar. E o conselho que eu dou, né? Não fique pensando em viver na média. Corra atrás do conhecimento, tá? Corra, que é interessante. Obrigada, professor, turma. E você de casa, tiver alguma dúvida ou sugestão, é só mandar um e-mail para saladeaula@faesa.br ou entrar em contato com a nossa produção pelo telefone 21224565. Agradecemos sua audiência. O Sala de Aula fica por aqui. Até o próximo programa. O nome completo de Dom Pedro I era Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, João, Carlos, Xavier, de Paulo, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim de Bragança e Bourbon. Saudades. Só portugueses conseguem senti-las bem. Porque tem essa palavra para dizer que as tem. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar para que fosse nosso, ó mar. Valeu a pena. Tudo vale a pena se a alma não é pequena.
Quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Deus, ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu.